Imagine que suas palavras são como flechas lançadas de um arco, cada palavra que você profere tem um destino e um impacto, seja para edificar ou para ferir. Amados irmãos e irmãs, Deus colocou em meu coração a importância de usar nossas palavras com sabedoria. Lembre-se de Salomão, que pediu a Deus um coração sábio para julgar seu povo. Sua sabedoria era tão profunda que sua fama se espalhou por todo o mundo conhecido. Salomão sabia que palavras poderiam trazer destruição, enquanto palavras sábias poderiam trazer paz e prosperidade. Se você acredita que Deus pode fazer a diferença em sua vida hoje, vamos nos unir em fé nestas belíssimas palavras. Ao final, farei uma oração fervorosa com você, no nome poderoso de Jesus. Então, assista até o fim e abra seu coração para receber as bênçãos e ensinamentos que só Deus pode conceder. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia nos ensina a ser lentos para falar e rápidos para ouvir. Esse conselho não é apenas para evitar mal-entendidos, mas para proteger nossos corações das armadilhas do inimigo. Satanás está sempre à espreita, pronto para usar nossas próprias palavras contra nós, para minar nossa fé, roubar nossa alegria e destruir nossa paz. Aqui está um exemplo real de um cenário verdadeiro que aconteceu. Um homem confidenciou a alguém em quem ele pensava poder confiar, um companheiro crente em Cristo. Ele compartilhou uma ideia de negócio que sentia que Deus havia colocado em seu coração, contou sobre o planejamento e todos os detalhes do lançamento desse negócio. O amigo ouviu e até ofereceu algum encorajamento. Bem, alguns meses depois, esse homem descobriu que seu amigo em quem havia confiado lançou exatamente o mesmo negócio, copiando a ideia e posicionando-se como um rival. Isso partiu o coração desse homem, ele se sentiu traído, e a amargura começou a crescer em seu coração. Ele era um cristão jovem, e o homem em quem confiava estava na fé há mais tempo. Então, ele não conseguia superar o fato de que um companheiro crente poderia ser tão enganoso. Infelizmente, a amargura cresceu, pois não era apenas um caso de traição, mas também um rival real de negócios. Esse cenário levou o homem a deixar a igreja e, em suas próprias palavras, se os cristãos podem agir assim e pregar sobre o amor, então eu não quero fazer parte disso. Agora, tenha em mente que este era um novo crente, mas o ponto dessa história é, tenha cuidado com quem você se abre, porque pessoas são pessoas, cristãos podem te machucar, intencionalmente ou não. E lembre-se que a Bíblia nos chama a perdoar, mas o diabo sempre tentará usar essa dor para causar mais danos e semear discórdia. Então, antes de se abrir para alguém, pare um momento, tire um tempo para considerar e analisar cuidadosamente a pessoa em quem você deve confiar e, mais importante, peça a Deus por sabedoria. Na Bíblia, José foi escolhido por Deus e contou de bom grado para seus irmãos o que Deus lhe havia revelado. E o que aconteceu? Eles usaram isso contra ele. E se eu te disser que há segredos que os escolhidos nunca devem revelar? Sim, até mesmo os filhos de Deus devem ter certas coisas que nunca devem revelar. O silêncio te torna menos previsível e, portanto, menos vulnerável. Eu diria até que o silêncio pode ser uma forma de guardar seu coração e proteger seus planos, porque nem todos que sorriem têm boas intenções, nem todos que aplaudem estão realmente felizes por você, e nem todos que escutam têm intenções puras. Alguns estão ouvindo para usar isso contra você. Então, como filho de Deus, vamos falar sobre algumas coisas que você nunca deve revelar. A primeira coisa que você não deve revelar rapidamente tem a ver com suas primeiras vitórias e conquistas. A menos que o Espírito Santo o incite a falar e testemunhar, seja muito cuidadoso com quem você compartilha suas primeiras conquistas. Quando Deus te concede favor em um determinado campo, em seu negócio ou em sua carreira, nunca corra para anunciar. Quando Deus te promove, quando Ele aumenta seu território, quando Ele te eleva, não corra para anunciar isso nas redes sociais. O Salmo 23, versículo 5, diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. A Bíblia nunca diz para anunciar as bênçãos que Deus te deu. Não. É Deus quem prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Quando o rei Saul foi ungido, o profeta Samuel disse a ele no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 7 a 8, quando estes sinais se cumprirem, faça o que a sua mão achar para fazer, pois Deus está com você. Desça à minha frente a Gilgal.
Certamente descerei até você para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga-lhe o que fazer. Note como não houve incentivo para anunciar nada rapidamente. Portanto, se você experimentar uma mudança repentina, um movimento súbito de Deus que o eleva, não seja aquele que se gaba, não seja aquele que revela tudo desnecessariamente. O diabo coloca pessoas em sua vida que estarão lá apenas para tramar sua queda. Então, seja cuidadoso sobre o que revela e a quem revela. Em segundo lugar, tenha cuidado ao compartilhar o que Deus revelou a você ou colocou em seu coração. Por exemplo, pode ser o desejo de fazer uma viagem missionária e você começa a fazer planos, ou talvez sonhe em ser a primeira pessoa em sua família a abrir e gerenciar um negócio próprio. Aprenda esta lição e seja muito cuidadoso ao revelar seus planos e sonhos futuros. O diabo usa pessoas, o diabo usa demônios. Você não só deve ser cuidadoso, mas também deve orar quando se trata de confiar em alguém. Outro aspecto da sua vida que você deve considerar cuidadosamente antes de compartilhar são seus encontros espirituais íntimos com Deus. Isso pode incluir sonhos e até visões que Deus lhe dá. A menos que você seja levado pelo Espírito Santo a compartilhar um testemunho para encorajar os outros, tenha sabedoria. Ore sobre com quem deve compartilhar. Pense na visitação de Maria, anunciando sua gravidez imaculada, que foi um segredo revelado apenas mais tarde, quando o tempo angelical permitiu. João foi instruído a não escrever os trovões que ouviu em Apocalipse 10. Paulo ouviu coisas indizíveis em 2 Coríntios 12, que ele admitiu que ninguém está permitido a contar. Então, caro ouvinte, que o Senhor nos conceda sabedoria para saber quando falar, que o Senhor nos conceda sabedoria sobre com quem devemos compartilhar. O Salmo 1, versículos 1 a 2, nos diz: E bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Todos nós podemos escolher quem permitimos entrar em nossas vidas. Podemos nos cercar de pessoas com a mesma mentalidade, pessoas que nos edificarão e nos encorajarão a habitar ricamente em Cristo, ou podemos permanecer na companhia de pessoas que nos desviarão, pessoas que nos afastarão da vontade perfeita de Deus para nossas vidas. A escolha que fazemos quando se trata da companhia que mantemos pode ter sérias consequências, não apenas a curto prazo, mas à luz da eternidade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz: E não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esta passagem é frequentemente aplicada ao contexto de namoro ou casamento, mas se aplica de forma geral às amizades também. Nós, como crentes, devemos ser mais cuidadosos sobre quem permitimos em nosso círculo íntimo. Isso não significa que não podemos ter amizades com incrédulos, mas não devemos permitir que sejamos julgados, amarrados, ligados a eles. Não podemos permitir que eles nos impeçam de seguir o Senhor, porque, embora possamos compartilhar certos hobbies, interesses ou situações de vida, no final do dia, se não compartilharmos a parte mais importante de nós, nossa fé, nossa confiança em Jesus, então essa é uma relação que não precisamos manter. Já no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: E não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não importa quão bom cristão você pense que é, ninguém está 100% seguro da influência do mal. Se não formos cuidadosos, podemos permitir que pessoas ímpias dificultem nossa própria caminhada com Cristo. Como humanos, tendemos a imitar o comportamento e as atitudes uns dos outros. Quanto mais tempo passamos com certas pessoas, mais nos tornamos semelhantes a elas. É por isso que a Bíblia nos adverte sobre a companhia que mantemos. Provérbios 13, versículo 20, nos diz: Em quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano.